Olá, eu sou Leonardo, bolsista do PET Matemática da UFSC e hoje eu vou resolver com vocês o desafio de número 75, relativo aos desafios do Instagram. Então, bora para a leitura do enunciado. Desafio 75. Determine o valor de... Então aí a gente tem uma expressão trigonométrica em que senos estão sendo multiplicados. A gente chamou o valor dessa expressão de P, então vamos correr atrás de achar o valor de P. Mas antes disso, vamos tentar cavucar a nossa memória para tentar achar quais das fórmulas que a gente conhece que possuem multiplicação de senos. Então, através das fórmulas conhecidas, a gente vai deduzir uma outra fórmula, que é uma das fórmulas de prostáférese. Então, cavucando um pouquinho na memória, a gente consegue perceber que ou o cosseno da soma ou o cosseno da diferença, ambos possuem senos sendo multiplicados aqui. Entretanto, tem coisas que a gente não quer, que é o cosseno, a multiplicação dos cossenos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair a equação 1 da equação 2 para que essa parte indesejada suma. Então, fazendo isso, a gente tem cosseno de alfa menos beta menos cosseno de alfa mais beta igual a 2 vezes o seno alfa seno beta. O que a gente quer agora? A gente quer o produto dos senos. Então, vamos passar esse 2 que está multiplicando, dividindo. Então, a gente tem a seguinte expressão, uma das fórmulas de prostáférese, que é a multiplicação de senos. Como a matemática é linda, não é mesmo? A gente acabou de fazer um processo dedutivo bem legal. Bom, acabamos de deduzir a fórmula, então vamos aplicar ela no nosso P. Destaquei aqui, galera, duas partes para a gente fazer separado, porque até por uma questão de didática e também a fórmula ela abrange dois valores de ângulos. Então vamos fazer primeiro a parte verde, depois a parte lilás. Então, primeiro fazendo a parte verde, temos que o produto dos senos é meio vezes o cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Só que aqui eu escolhi o meu alfa como 5π sobre 24 e o meu beta como π sobre 24. Então, tanto faz eu escolher o alfa como π sobre 24 ou beta como π sobre 24, porque aqui é produto, então a ordem não alteraria. Bom, fazendo a diferença, a gente tem que 5 menos 1 é 4, então 4π sobre 24, e 5 mais 1 é 6, portanto 6π sobre 24. Fazendo uma leve simplificação de numerador com denominador, a gente chega em π sobre 6, que é 30 graus, e π sobre 4, que é 45 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Fechou, a parte verde está respondida, vamos guardar ela num canto e ir para a parte lilás. E o processo é análogo aqui, galera. Vamos aplicar a fórmula de prostáférese. Então, a gente tem meio que multiplica o cosseno da diferença, e mais uma vez, convenientemente, eu escolhi o alfa como sendo maior. Então, 11 menos 7, 4, e 11 mais 7, 18. Cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Mais uma vez, fazendo uma simplificação de numerador com denominador, a gente chega novamente no ângulo de 30 graus, e aqui chegamos em 3π sobre 4. Que ângulo será esse? Bom, π sobre 4 é 45 graus. 2 vezes isso é 90 graus, e 3 vezes isso é 135 graus. Ou seja, calcular o cosseno de 3π sobre 4 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 135 graus, só que estamos no segundo quadrante. O cosseno é negativo. Então, menos o cosseno, com menos aqui, vai dar mais. Então, fechou. Para isso, eu vou fazer um leve esqueminha aqui para vocês nunca mais esquecerem a questão de sinal das funções trigonométricas. Então, por exemplo, setar com mais é um macete. Por que setar com mais? Porque o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Sendo assim, ele é negativo nos que não estão mostrados aqui. Então, com isso, fica muito mais tranquilo de identificar os sinais das funções trigonométricas. Bom, então agora a gente está apto para responder, só encaminhar a resolução para a parte final. Então a gente tem que o nosso P ficou da seguinte forma: meio que multiplica a raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, vezes meio que multiplica a raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? Identificar o que tem aqui para poder nos ajudar na conta. Vocês conseguem perceber alguma propriedade algébrica interessante? Bom, a propriedade algébrica interessante é a diferença de dois quadrados, que nos diz o seguinte:
A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. E aí, se vocês olharem para a expressão em P e olhar para a fórmula da diferença de dois quadrados, vocês vão ver que dá para adaptar exatamente para o que a gente quer, com a ressalva do meio e do outro meio aqui, mas aí a gente pode multiplicar eles de forma separada. Então, identificando o raiz de 3 sobre 2 como A e o raiz de 2 sobre 2 como B, a gente pode falar que a nossa expressão P fica da seguinte forma. Meio vezes meio, 1/4. E aí a gente tem exatamente o A menos B vezes o A mais B aqui, olha. Que é a parte verde vezes a parte lilás. E aí o resultado disso é A ao quadrado, ou seja, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, menos B ao quadrado, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, galera, agora é só conta. Agora é só a gente fazer continha e tomar muito cuidado para a gente não errar. Então, P fica 1/4, a gente não mexeu. Dentro do parênteses ficou isso aqui. Então, só para voltar um pouquinho para explicar como que deu 3/4 menos 2/4, é porque raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. A raiz de 2 ao quadrado é 2 e 2 ao quadrado é 4. Portanto, dentro do parênteses ficou 3/4 menos 2/4. E isso dá 1/4. Multiplicado pelo 1/4 que já estava fora dos parênteses, a gente tem 1/4 vezes 4, que é 1/16. Bom, é isso, galera. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo e pretende ver mais resoluções de desafios, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e, claro, para quaisquer dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Até a próxima!